Fala, gente, tudo bem? Olha, hoje eu vou falar de uma coisa assim que eu tenho certeza que todo mundo já percebeu. Tá cada vez mais comum a gente ser atendido por pessoas que estão de cara feia, que estão com raiva da gente às vezes até, que estão super de mau gosto ali trabalhando, ao passo que algumas empresas também a gente vê tendo esse mesmo comportamento, onde elas se preocupam mais com os ganhos próprios do que com o cliente em si. Mas o que acontece? Que de ambos os lados a preocupação não é 100% de se focar nas necessidades do cliente e em servir ao cliente. Nesse vídeo específico, essa parte 1, a gente vai falar principalmente sobre o movimento da empresa, tá? Do empregador. Sobre o empregador, o como ele foca no cliente e quais são as consequências de quando ele não foca no cliente. Para ambos os lados, a gente pode ter uma única resposta. Isso tudo é fruto de uma coisa: o egoísmo. A pessoa está muito mais centrada nela, no que ela vai ganhar, do que no outro. Mas, Patrícia, como é que uma empresa pode se tornar egoísta? Justamente por esse mesmo processo. Ora, acontece que a empresa é como uma pessoa. Ela tem valores, tem missão, tem visão, tem as boas práticas que são aceitáveis ali, enfim, tudo que é definido pelo dono ou pela alta direção. Intuitivamente ou propositalmente, esses valores eles são propagados na companhia e eles vigoram. Às vezes, essas empresas elas ficam muito mais focadas nos conflitos que podem surgir, sejam eles entre departamentos ou entre as pessoas da direção, ou se for uma empresa familiar, nos conflitos que envolvem a família, N conflitos, ou então ela está mais preocupada em cumprir requisitos legais, ou as burocracias em si, ou o quanto ela está lucrando, e aí ela esquece, simplesmente esquece desse outro foco que é tão fundamental, que é o cliente. E a empresa só tem uma razão de existir, que é servir ao cliente, atender uma demanda da sociedade. Essa é a única razão de uma empresa surgir e viver. Algumas pessoas podem dizer, não, mas a razão da empresa viver é o lucro. Não, gente, o lucro é uma consequência e ele é fundamental para que a empresa tenha vida e que ela se perpetue, que ela tenha continuidade. O lucro é o termômetro para saber se a empresa está realmente servindo a sociedade nas necessidades que ela tem. E aí, a partir disso, a empresa pode prosperar e ter sucesso. Agora, quando o fluxo é invertido e a empresa se preocupa muito mais com o lucro, ela se torna egoísta, porque a necessidade do cliente fica em segundo lugar. E o que pode acontecer enquanto consequência desse ato, desse movimento? O cliente vai perceber, evidentemente, que isso acontece e ele vai notar que a empresa já não está suprindo exatamente o que ele quer, que é uma experiência. Todo cliente, ele busca não só a solução para um problema, ele quer uma experiência. E se a gente não dá essa experiência para o cliente enquanto empresa, se a gente não se preocupa que a nossa estrutura forneça isso para o cliente, ele vai perceber e ele vai procurar a concorrência. O nosso time vai ficar frustrado dentro da empresa porque naturalmente nossa receita vai diminuir e aí é um fluxo totalmente funesto para a empresa. É um fluxo de morte. Eu sei que isso é totalmente, pesado de se ouvir, mas gente, essa é a realidade, essa é uma lei dos sistemas. Se a empresa não foca no que ela nasceu para fazer de verdade, então ela começa a perder o propósito e ela começa a morrer. E na verdade toda empresa tem esse movimento. Ela nasce, aí ela cresce, ela tem um excelente resultado e aí ela começa a decair e o que leva ela para uma nova subida, essa nova subida ela vem através da inovação. A gente tem que inovar nossos processos para trazer cada vez mais o pleno atendimento da expectativa do cliente
Porque as demandas da sociedade vão mudando, é natural que aconteça isso. Então, lembre-se, se você é empresário ou se você é diretor de alguma empresa, a nossa função enquanto gestores e enquanto pessoas que estão à frente de uma corporação que tem objetivos tão complexos é viabilizar os trabalhos e os processos para que eles atendam plenamente as necessidades do nosso cliente. E isso vai trazer vigor para a empresa, vai trazer elogios ao invés de reclamação, vai deixar o nosso time animado, encontrando bons resultados no final. E é um fluxo muito virtuoso. Então, foque no cliente. Isso vai tirar esse foco terrível que algumas empresas dão para números, principalmente. Não que os números não sejam importantes, tá? Muito pelo contrário. Como eu disse, os números são um termômetro. E aí a gente começa a focar de verdade no serviço, de prestar um serviço de excelência. Obviamente, as pessoas que compõem a empresa também têm uma parcela fundamental nesse fluxo. E aí eu vou abordar no próximo vídeo, ok? Não percam, porque lá eu vou colocar uma coisa muito importante que ela facilita com que a gente foque de verdade no que importa. Se empresa e colaborador ambos estão focados no cliente, as coisas tendem a fluir rumo ao sucesso. E se você tem algum comentário sobre isso, se você tem alguma dúvida, se você quer aprofundar melhor isso, comente aqui que vai ser um prazer interagir com todos vocês. E até a próxima!